TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando, hoje minha convidada é diretamente de Gramado, a Elisângela Moraes vai contar para nós um pouquinho da história dela, como que ela conheceu o Senhor e tudo aquilo que ela já vinha vivenciando, experienciando, que fez ela encontrar o Senhor no momento certo. Tudo certo, Elisângela? Tudo bem, graças a Deus. Elisângela, conta um pouquinho para nós da tua história, como é que foi aí os teus passos, quais as tuas experiências que tu vê assim que foi importante para te chegar no momento conhecendo Deus. Pois é, eu agora faz 22 anos que eu tô morando em Gramado, eu sou lá da fronteira, da cidade chamada Santo Cristo, que é uma cidadezinha muito pequenininha, então eu morava lá com meus pais, né, e as minhas irmãs. A gente tinha uma infância bem complicada, assim, meu pai era alcoólatra, né, e gostava de festa e tal. Então, os meus padrinhos moravam aqui em Gramado e eles resolveram me convidar para mim vir morar com eles para ter uma oportunidade, né, na vida. E eu creio que ali já era Deus trabalhando para nós vir para Gramado, Canela e conhecer ele, ficar mais próximo, né. Então a gente veio para cá, eu vim para cá no ano de 2001 E daí tudo começou, não foi fácil, né? Teve as provações, foi complicado. Mas até então, agora, nesse momento, eu percebo que Deus estava sempre, né? Organizando tudo. No passado, ali, quando tu passa pela provação, tu acha que, né? Por que isso? Mas depois tu vai vendo que tu tem que passar. Eu tinha 16 para 17 anos, na época. Daí, quando eu fiz 17 anos, eu conheci o meu esposo, ali em Gramado já. E daí a gente namorou um tempo, daí a gente casou. E no ano de 2010 para 2011 a gente resolveu engravidar. Daí veio gêmeos. E foi uma função, né? Nesse meio tempo apareceu uma oportunidade para nós comprar um negócio em Canela. Só que nós não tinha dinheiro com gêmeos, né? Tudo... Tá, enfim. Aí também foi mão de Deus. Organizou tudo, assim, não tem nem... Precisava de muito tempo para explicar. Então, a gente comprou um café em Canela, que é muito conhecido. E nesse café ia a irmã Mari e o irmão Márcio, da Fazenda Invernadinha. Eles ficaram 5 anos mandando o convite do grupo familiar para o Laércio, que é o meu esposo. E ele nunca me falou. Daí, certo dia, eu fui E nessa época, assim, que aconteceu da gente conhecer eles e tal, eu tava, assim, no momento, sabe, quando tu não sabe que tá te faltando alguma coisa, mas tu não sabe o que é. E a gente era católico, sabe? Não frequentante. Sim. Então, como ali em Canela, a gente morava bem pertinho da igreja, eu ia muito na igreja matriz. Daí eu entrava lá, eu olhava, eu rezava, mas eu saía vazia, sabe? E eu pensava, eu preciso de alguma coisa, eu preciso, só que era Deus, mas eu não entendia, sabe? Porque na minha infância não foi falado, sabe? Eu não conhecia. E graças a Deus, agora, a gente conseguiu colocar os nossos filhos desde pequenininho no caminho do Senhor, já sabendo, sabe? Conhecendo. Naqueles momentos, assim, que tu tinha dificuldade, quando criança, adolescente, com toda a mudança e tal... Tu tinha, assim, essa ideia de que se tu orasse, Deus ia te ouvir, que Deus estava ali te cuidando, ou isso era algo totalmente fora da tua realidade? Assim, ó, irmã, os meus tios, por parte da minha mãe, eles são evangélicos. Então, nós ia muito na igreja evangélica. Quando a gente ia para uma outra cidade, que era onde eles moravam, a gente ia na igreja evangélica. Só que eu pensava assim, não, eu não quero ser crente, sabe? Eu não... Então eu tinha uma ideia totalmente diferente antes de conhecer a nossa igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é totalmente diferente, né? Então eu até pensava em Deus, assim, mas era muito vã, sabe? Muito vão, assim, não tinha muita... Tudo começou, assim, ali em 2015, 2016... que eu comecei essa procura.
sabe? Eu vi que faltava alguma coisa, daí eu achava que sair me resolvia, eu achava que comprar uma roupa resolvia, sabe? Alguma coisa, faltava algo, assim, tinha um vazio. E aí, a gente conheceu a irmã. Um dia eu saí da cozinha, que eu trabalho na parte da cozinha, e entrei, assim, pra dentro, e ela tava no fundo, assim, com aquele sorrisão dela, né? Virada só em dente. E me chamou a atenção aquela mulher, eu disse, ai, como ela é feliz, sabe? Ai, como ela é feliz, eu quero ser feliz que nem ela. Só que passou, e ela me cumprimentou e tal, e passou, eu não conhecia ela. Isso foi numa segunda pela manhã. Na segunda, depois do meio-dia, ela mandou o convite do grupo familiar pro Laércio. E eu nunca fui de mexer no telefone dele. E ele não tava ali, o telefone dele, né, deu o bip da mensagem, eu fui ver, né? Quando eu vi, eu disse, a moça de sorriso bonito, porque ela tava como naquela foto, era ela, o Ramiro e o Márcio, eu me lembro bem direitinho. E tava aquele sorrisão dela, né? Daí eu me lembrei de ser a moça do sorriso de hoje de manhã. Daí eu pedi pro Lárcio, o que essa moça tá, né? Porque ela falou em grupo e tal, e eu não entendi. Daí ele falou assim, eles têm um grupo familiar, que eles falam de Deus na casa deles. Faz tempo que ela tá me convidando, né? Eu disse, vamos. Daí ele olhou pra mim, tu quer ir? Eu disse, eu quero. Tu tem certeza? Eu disse, eu quero. E a gente começou a ir. E nesse momento que tu pensou assim, eu quero ir nesse grupo familiar, o que tu esperava encontrar lá? Eu esperava a cura. Eu pensava, eu vou chegar lá e, sabe, vai mudar tudo. Só que eu chegava lá, assim, os primeiros meses, assim, direto, eu chegava lá do começo ao final, eu não entendia nada que eles falavam, mas eu chorava do começo ao final. E os meus filhos, eles eram pequenininhos, eles falavam, mãe, por que tu tá chorando? Tu tá chorando de tristeza ou de felicidade? E eu chorava, né? E eu via que Deus tava... Porque imagina, eu vim de uma infância bem sofrida, então eu tinha muita amargura, muita rejeição, sabe? Muita coisa que Deus ainda tá trabalhando em mim, tá me limpando. Só que agora eu percebo isso, agora a gente tem uma ideia, né? A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. E eu te falo assim, irmã, foi a coisa mais maravilhosa na nossa vida. Porque eu creio, assim, no momento que eu tava, se nós não tivéssemos encontrado o Senhor naquele momento, eu não teria mais a minha família, né? Eu tinha... Porque hoje em dia o mundo, quando não tá bem, vamos largar tudo, né? Vamos partir para outro e tal. Então eu vi, assim, que desde o meu esposo, desde os meus filhos, eu creio, assim, foi tudo a mão de Deus, do nosso negócio que nós temos, sabe? Tudo as mãos de Deus. Eu tenho, assim, plena convicção, assim, que se não fosse Deus na nossa vida, nos abençoando, nós não seria... Eu, principalmente, não seria nada, sabe? Porque desde pequenininha... Tu lembra ali do primeiro grupo familiar, os assuntos que tu começou a ouvir, assim, que tu começou a entender o que tu deveria fazer, o que era aquela falta que tu sentia antes? Tu lembra, assim, quando tu começou a ter esse entendimento? Sim, assim, o apóstolo, eu me lembro que teve uma ministração que foi colocada no grupo que falava sobre medo, e eu tinha muito medo. Só que daí você me perguntar medo do quê? Medo, sabe? Tudo tinha medo. E daí eu me lembro até hoje que ele falou assim, que medo não é de Deus, né? E daí eu disse assim, mas medo não é de Deus, mas eu tenho medo, eu não posso ter medo, né? E eu me lembro que eu conversava com a Mari e disse assim, Mari, eu não posso ter medo, mas eu tenho muito medo. E daí eu fiz várias terapias com a Mari, e ela me explicou muito. Então, assim, desde então, eu falava pra ela que eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus me castigar, eu tinha medo, assim, eu dizia, Mari, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão Deus vai me castigar. Eu tenho medo de Deus. Daí ela dizia assim, irmã, isso não é medo, isso é temor, tu tem temor de Deus. Não fala a palavra medo, tu tem temor. Tu quer fazer as coisas... Só que daí eu me chateava porque eu queria fazer as coisas certas e eu acabava fazendo as coisas erradas, né? E daí eu pensava assim, ai, meu Deus do céu, Deus vai me castigar, né? Eu pensava comigo. Só que não. Daí agora eu percebo que cada vez Deus me abençoava. Porque Ele via no meu coração que eu tinha o desejo de mudar, né? Porque outra coisa maravilhosa que Deus fez foi que veio os missionários, a Daphne e o Midian, lá para São Francisco, e nós frequentava São Francisco, porque a gente começou com o Márcio e a Mari, ele foi pastor para São Francisco, as ovelhas foram atrás, né? E eu senti um desejo muito grande, que eu sempre gostei muito de louvor,
Louvor me acalma. Quando eu tô triste, eu ponho louvor. Quando eu tô alegre, eu ponho louvor. Eu amo louvor. E o pastor Márcio começou ele queria fazer pôr levitas na igreja, né? E eu comecei aquele desejo, assim, de para louvor, para louvor, para louvor, para louvor. E um dia eu fui buscar as crianças na escola e eu parei e ele parou do lado e eu não vi. E eu ali cantando, gritando ali, né, no dentro do carro. E ele escutou. E daí ele falou que... Daí passou um tempo, dele abriu, bateu assim, dele disse, ô irmã, só nos louvor? Eu disse, sim, eu disse pra ele, eu tô numa fascinação por louvor. E Deus já tinha falado pra ele que era pra ele botar eu pra ser levita. Só que eu pensava assim, gente, eu não sei nem cantar, né? Vai ser uma tristeza. E foi maravilhoso, assim, que Deus colocou, ele uniu eu e a Daphne. E cada dia, assim, a gente tenta melhorar e eu percebo como é gratificante tu tá lá louvando, tu querendo fazer cada vez melhor, sabe? E daí a gente ensaia, a gente conversa e é tão bom. E eu percebo como Deus organiza todas as coisinhas, né? Pra gente poder, tipo, quando eu não tô legal, ela me liga, ô irmã, vamos ensaiar o louvor? Vamos nessa. Sabe, é maravilhoso, a gente só tem a agradecer, assim, por tudo que Deus fez, sabe? E eles tanto na minha vida quanto tempo agora, desde que tu iniciou o primeiro grupo familiar que tu participou? Já faz quanto tempo? Eu acho que faz uns 5 para 6 anos já. 5 para 6 anos. E como é que tu sente, assim, não só nessa parte, né, que é maravilhosa, que é um além da gente ter essa comunhão com as pessoas que também acreditam, né, naquilo que a gente acredita, de ir na igreja, de poder conversar, né, esses assuntos com as pessoas, louvor e tudo mais, mas aquela parte de fora também, do Senhor mexer num negócio, o Senhor mexe no teu jeito, do teu comportamento, na tua família, tudo, não é só numa parte que a gente vira crente ou que a gente aceita aquilo, é tudo, né, e tu conseguiu ver, tudo. Assim, na tua vida, nesses pontos também, de trabalho, serviço, tu tendo a empresa, tu sentiu diferença? Tu diz assim, em prosperar ou... Eu digo assim, ó, por exemplo, tô no trabalho ou, enfim, na família e algo que eu faria antes, naturalmente, que era o que eu achava que era correto, agora eu paro e penso, Deus, é isso? Deus, eu devo fazer? Sim. Que não, muda tudo, né? Eu preciso ter Deus em todos os momentos da minha vida. Exato, porque agora a gente entende outra coisa que eu percebo muito, lá chega muita gente com problemas, sabe? Então, eu confesso, assim, eu até peço perdão sempre para Deus, porque eu creio, assim, que Deus colocou nós ali para ajudar, né? Para auxiliar, para falar da palavra dele, e a gente é muito falho nisso, porque a gente brinca com tantas outras coisas, e por que para falar de Deus, que é tão bom pra gente, a gente tem vergonha, né? Eu, principalmente. Mas eu percebo, assim, que Deus trabalha muito, assim, ele quer que a pessoa fale mais, que eu fale dele, que eu leve a palavra dele, porque realmente as pessoas estão precisando, e tem coisas que eu fazia, que eu agia, que a gente falava antes, tipo, falar da pessoa. Eu não vou te falar que eu não falo, às vezes a gente fala, só que daí tu já se constrange, né? A gente sabe, não é o certo falar, não é o certo fazer isso. Em casa também a gente é falho, né? Tipo, qualquer coisa explode, só que daí depois tu pensa, não é assim, claro, não é 1000 maravilhas, né? A gente não muda, só que eu percebo, assim, que a gente com o Senhor, a gente tem um entendimento... Assim, a gente entende, a gente sabe como agir, como também, se comportar. Tudo aquilo que tu tinha vivenciado no passado, tu conseguiu entender também, ver a mão de Deus, compreender os caminhos que o Senhor tinha pra ti? Tudinho. tudinho, sabe? Nossa, é fora do sério, assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez eu tava numa rodoviária e chegou uma cigana. E porque lá onde eu moro tem muitos ciganos, e eles querem sempre ler tuas mãos, né? Não sei o que. A minha mãe, nossa, né? Era Deus que me contou, e nem chega perto, não sei o que. E daí ela falou assim, não, mas não é pra ti, é pra tua filha. Eu era pequena, eu me lembro que eu tinha uns 7 anos, mas aquilo gravou em mim. Daí ela disse assim pra mim, eu quero falar pra ti que tu vai prosperar muito na tua vida. E eu pensava assim, prosperar pra onde, né? O que eu vou prosperar? Só que eu vi ali, naquilo ali dela, de uma cigana, né, que é uma pessoa de Deus, só que eles têm a religião deles,
eu creio que Deus usou aquilo para mim, para me dar força, para mim conseguir passar por tudo que eu passei. Quando criança, na adolescência, quando eu vim para Gramado, porque não foi fácil, passei por várias situações, né? Só que Deus estava sempre presente, sabe? Sempre ali te dando eu sempre tinha a mão dele, porque se não fosse a mão dele, não teria, sabe? Mas não é fácil ficar no caminho do Senhor, não é fácil fazer o que Ele quer, né? A gente é muito falho, eu sou muito falha. Como eu compartilhei, eu tenho muita dificuldade de falar de Deus, só que agora eu percebo que cada vez está chegando mais perto que nós temos que levar a palavra dele, né? Esses tempos a gente foi no mercado e eu comecei a falar de Deus pra guria do balcão ali. Depois, quando eu saí, a minha filha disse: ô mãe, eu acho que tu pode ser evangelista. Eu disse: não, minha filha, como evangelista? Não tem nada disso. Ela assim: porque tu faz amizade muito fácil com as pessoas. Eu disse: filha, que a mãe tem que começar a fazer isso, porque nós temos que levar a palavra e a mãe não tá levando. Ela dizia assim: pois é, né, mãe, temos que fazer. Eu disse: sim, porque a gente tem que ensinar eles também, desde pequenininho, que eles têm que fazer, né, ajudar, auxiliar, né, em quem tá precisando. Porque se Deus é tão bom pra nós temos que passar o que é bom pros outros também. E às vezes, né, assim como foi a tua experiência, que a presença ali, né, que tava no teu café chamou a atenção, porque tu pensou, né, eu queria ser feliz como aquela pessoa, né, e às vezes a gente não sabe o que as pessoas estão olhando pra nós e pensando, né, olhando pra o que tu tá fazendo e pensando. Mas se tu tá vivendo, né, uma vida com o Senhor toca as pessoas que estão necessitadas, né, e chegam até nós, enfim, os arranjos do Senhor são diversos, né, mas a gente tem que estar disponível, né, para fazer esse serviço pro Senhor, tá disponível a auxiliar o próximo, né, porque a gente sempre pensa que talvez ele não queira, não vou incomodar, não vou falar. Mas se a gente estava nessa situação um dia, né, como a gente foi agraciado por Deus quando alguém falou, quando alguém fez, né, então a gente tem que fazer assim, isso também, né, fazer essa experiência. E aqui no Janela eu já escutei vários testemunhos de diversas formas, né, que a pessoa estava no lugar, ouviu, foi falar, recebeu um convite, pediu para participar, né? O Senhor sempre encontra um caminho quando tem pessoas disponíveis a acolher as pessoas, né? Isso é importante. É verdade. E Elisângela, a gente já tá quase chegando no final, mas eu queria que tu deixasse um incentivo para quem ouviu o teu testemunho, assim, do que realmente o Senhor transformou na tua vida, que tu sente, assim, que foi importantíssimo para te estar aqui hoje. Olha, para mim, assim, no meu ponto de vista, assim, as pessoas do mundo têm que ver em nós a luz, né? E eu sei que eu tenho que passar isso para as pessoas, o quanto tu tá bem, o quanto tu tá feliz, para as pessoas querer te seguir e pensar assim: como eu vi a Mari feliz, as pessoas vão me ver feliz e vão querer seguir, sabe? Só que assim, tem muitas pessoas, muitos irmãos que chegam e eles acham que tu vai chegar e a tua vida vai ser transformada, né? Mas não é assim. Tem o trabalhar de Deus, Deus tem que te limpar. Tipo, tem muitas coisas que eu acho que tô limpa, tipo da rejeição. Não tô, sabe? Deus prova e eu reprovo. Quando Deus faz a prova, eu tô ali e reprovo, sabe? Então é um trabalhar, mas a gente não deve abandonar. Porque se com ele, às vezes tá ruim, então imagina sem, né? Então eu peço assim que a gente não deve abandonar o caminho do Senhor, que a gente tem que ficar sempre firme nele, porque ele tem uma misericórdia de nós, assim, que é fora do sério, de mim, muito assim, porque eu sou muito falha, não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, ele já tinha me recolhido. Mas assim, eu tenho percepção que cada dia, assim, eu tento ser uma pessoa melhor, sabe? É uma caminhada, né? Um processo que a gente tem com o Senhor, né? É um processo doloroso, sabe? Mas para honra e glória do Senhor, nós vamos passar por tudo e vamos ser aprovados. Elisângela, eu agradeço muito o teu testemunho aqui, um pouquinho da tua história que tu contou para nós, que o Senhor continue prosperando vocês aí. Amém, né? Glória a Deus. Todos nós. E muito obrigada também a quem acompanhou aqui o teu testemunho, né? Te conheceu junto comigo, conheceu a tua história. Obrigada por assistir aqui o programa e fique sempre ligadinhos para mais testemunhos. Isso aí. TV Menorá apresentou
Janela do Céu. Janela do Céu.